Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. Eu sou o Master Coach Marcelo Miller e a partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque nosso convidado vai trazer, compartilhar suas estratégias, hábitos, rotinas, insights e muito mais. Então aproveita já para se inscrever, compartilhar, deixar sua sugestão aí de melhoria para o formato, que sempre me ajuda a estar trazendo mais conteúdo bacana para vocês. Bom, o convidado de hoje do Backgroundcast é o Guilherme Reis. O Gui, que é empreendedor, instrutor e mentor do método do The Rose, trabalha diretamente aí com empresários, esportistas, e há 7 anos trabalha também com jogadores de pôquer. Gui, obrigado aí por aceitar o convite. Você foi muito bem recomendado pelo Diogo, que eu já entrevistei no podcast. Eu quero te agradecer pelo seu tempo. Seja muito bem-vindo, meu parceiro. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. Prazer estar aí com vocês. E, bom, espero que seja bem útil a nossa conversa para os nossos ouvintes. Foi show de bola. Eu quero iniciar, quando eu peço a indicação aqui para o nosso convidado, eu peço para que ele deixe uma pergunta para a pessoa, né? E o Diogo, quando citou seu nome, ele deixou a seguinte pergunta, né? Quais foram as escolhas mais importantes para você chegar aonde você está hoje, Gui? Que escolhas você teve que passar aí na sua vida? Quais foram as mais importantes para você ser quem você é hoje, vamos dizer assim? Bom, no meu caso é uma pergunta, essa pergunta é uma pergunta fácil, porque teve um grande divisor de águas na minha vida por volta dos meus 18, 19 anos, que foi quando passei a me interessar por autoconhecimento, por alta performance. Eu praticava já esporte, sempre gostei muito de esportes, artes marciais e tudo mais, e a fim de melhorar a minha escalada, eu resolvi praticava yoga. E depois me aprofundei e aí comecei a praticar um método The Rose. E essa foi a primeira grande mudança, né? Escolher algo que me gerasse autoconhecimento. A partir de então, a seguinte grande escolha foi optar por me tornar profissional dessa metodologia. Então, a partir daí, comecei a travar contato direto com o conceito de alta performance, aprimoramento pessoal, enfim, isso me possibilitou ser quem eu sou hoje, ter a família que eu tenho, trabalhar com as pessoas que eu trabalho. Essas foram as principais escolhas, acredito eu. Pô, falando assim, escolha nessa tomada de decisão, na sua concepção, assim, como é seu processo de decisão, assim, o que você leva em consideração quando precisa dar um grande passo, né? Você era bem jovem, né, quando começou a buscar isso, mas acho que no dia a dia sempre tem alguns dias tem umas escolhas maiores. O que você leva em consideração antes de tomar uma decisão, Gui? Certo. Eu acho que desde sempre não, mas a partir da minha adolescência, né, um momento mais obscuro, né, para a maioria das pessoas, a gente não sabe muito bem o que é da vida. Eu sabia muito do que eu não queria e não tinha certeza do que eu iria encontrar, né? Mas a vontade de me aprimorar, a vontade de crescer, de expandir aí minha percepção da realidade, ficar mais lúcido, ficar mais consciente, foi algo que sempre motivou as minhas escolhas. Depois, quando eu entrei nesse processo de autoestudo, eu percebi que esse é um valor que eu primo muito, assim. Então, hoje em dia, as minhas escolhas são muito pautadas naquilo que é valoroso para mim, naquilo que eu quero ver presente no meu dia a dia, que tem a ver também com aquilo que eu elegi como meu propósito, pelo menos até o momento presente, e acredito que nos próximos anos será um propósito que eu escolhi, que é aprender, me desenvolver e ser útil. Ser útil. Eu percebo que na natureza tudo tem uma utilidade, né? Tudo ali cumpre um papel especial e nesse sentido, como faço parte da natureza, eu defini como um propósito me desenvolver e aí ter coerência para poder ser útil e contribuir da melhor forma possível para que as pessoas, enfim, também consigam se desenvolver e serem mais felizes e por aí vai. Então, respondendo a pergunta, então, é pautado nos meus valores. Você tem sentido com essa proposta de ser útil, de servir, de contribuir de alguma forma, aí fica fácil a decisão. Se tem sentido com isso, eu mergulho. Pô, legal, você falou uma questão de valores, né, em seguir esses valores. Eu queria saber, assim, tem muita gente que acha que é perdido nisso, né, não sabe identificar quais são seus valores e tudo mais. Você tem alguma maneira para ajudar a galera, assim, a tanto identificar quanto seguir à risca ali os seus valores para que não gere aquele conflito dentro dela, alguma coisa nesse sentido, assim? Que linha que você indicaria para o pessoal buscar
saber quais são realmente os valores dela e como seguir uma vida com os próprios valores? Cara, existem formas de fazer esse autoestudo. Talvez não seja algo simples, né? Para algumas pessoas pode ser mais fácil, mas em geral é algo que exige um pouco de reflexão, de autoestudo, mas tem que ser aquelas coisas sem as quais você não vive sem. É aquilo que você pensa, o que não poderia faltar no meu dia? Ou aquilo que eu admiro muito quando eu vejo em outras pessoas. Talvez isso dê ali elementos para você identificar aquilo que para você vai ser um valor importante. Mas aquilo que você não viveria sem, ou aquilo que você sempre admirou, sempre quis ter, sempre quis cultivar na vida, ou aquilo que você admira em outras pessoas. Essas questões talvez aí faça com que você identifique um pouco dos seus valores. Pô, legal. Você também comentou uma coisa que eu sinto, e acho que eu sou muito parecido com você nesse sentido, de, primeiro tem que ser eu, me melhorar, para depois eu poder fazer qualquer bem para outra pessoa, né? Quando que surge isso em você? Eu, pelo menos, demorei um tempinho para entender esse mecanismo, que eu falei, cara, eu preciso primeiro me conhecer para eu poder fazer qualquer coisa no meu trabalho, para as pessoas, para minha família. E quando que isso aconteceu com você? Foi jovem já, ou foi nesse processo de autoconhecimento? Que momento da sua vida que aconteceu cara, eu preciso primeiro me melhorar para depois eu conseguir gerar valor para as pessoas? Eu acho que foi um pouco natural esse caminho, justamente eu acho que pelo contato com tradições orientais muito, muito cedo, com artes marciais e tudo mais, e existe isso, né, assim, tanto em artes marciais quanto filosofias orientais, sempre tem o papel do mentor, e esse mentor, ele transmite ali o conhecimento, transmite aquilo que ele já aprendeu, mas ele sempre é pautado na coerência, né, ele tem que ter vivenciado, senão ele fica vazio, assim, fica vazio de credibilidade. Toda proposta de liderança, ela tem que ter o exemplo, senão ela não gera credibilidade, senão o impacto é superficial. Então, lógico que é um trabalho constante, né? Eu estou longe de estar no patamar que eu almejo estar, mas a cada dia a gente reforça, a cada dia vamos trabalhando para tentar ter um pouco mais de coerência com os meus valores, com aquilo que para mim é importante, e aí tentar passar isso para o maior número de pessoas possível. Eventualmente damos umas escorregadelas, né? Somos humanos, mas enfim, acho que esse é o caminho. Acho que o exemplo que eu tive de várias formas diferentes. Foi demais, legal. Assim, além disso, você tem uma unidade do método DeRose, né? Você gerencia uma unidade ali, o que te torna, vamos dizer, empreendedor, e você também auxilia empresários a buscar performance, né? Acho que está no seu vocabulário aí a performance a todo momento. E levando em consideração a sua experiência, assim, quais são os principais links que as pessoas te procuram, Gui? Para trabalhar o quê? Que as pessoas realmente, às vezes, te procuram, tanto empresário quanto esportistas, ou seja, as pessoas que estão em contato com você, eles estão em busca de quê? Qual é a principal coisa que você ajuda eles a enxergar, vamos dizer assim? Tá, e no nosso trabalho, tanto com o DeRose Method, quanto, enfim, depois agora com esse trabalho bem específico que eu tenho de poker players e outros empresários, empreendedores que eu sempre trabalhei, tem um conceito que eu gosto que eu acho que se enquadra muito, que é ser pessoa positivamente insatisfeito. A pessoa já está bem, já tem ali um nível de desenvolvimento, mas sente que falta algo, porque nós trazemos uma bagagem muito grande inconsciente, bagagem moldada tanto pela nossa memória genética, quanto pelas influências sociais, influências culturais, e isso equivale a muito do nosso comportamento. Tem um estudo de uma colega minha, Renata Coura, que ela é neurocientista, ela é professora também da nossa metodologia, tem uma escola em Paris, brasileira, e tem uma tese de doutorado lá sobre impacto, sobre neurociência, enfim, o impacto de algumas ferramentas nesse trabalho. E ela nos mostra que acho que de 94%, eu posso errar aqui os percentuais, mas é por pouca coisa, de 94% a 96% do funcionamento do nosso cérebro, do nosso emocional, é inconsciente, no piloto automático, é baseado em reações. Cara, de 4% a 6% é que nós temos poder, temos autossuficiência. Isso é muito pouco. Então, todo mundo lá no fundo sabe que pode mais, sabe que tem mais a explorar, tem mais a desenvolver. E realmente tem muito mais. A gente enxerga a pontinha do iceberg. Então,
A maioria das pessoas que nos procuram, que me procuram, são para tentar explorar esse potencial que sabe que está ali, que às vezes precisa de um detalhe, uma pequena destravadinha que a coisa acontece. Então, mais ou menos, para um desbloqueio de potencial, essa é a ideia. Buscando, não que eles não estejam satisfeitos, mas querem mais. É nessa linha. Sim, sabem que podem muito mais, que não tem limites, né? Ou que podem esgarçar os limites. Aumentar essa barra, né? Legal. Outra coisa, assim, na sua opinião, acho que sempre essas pessoas estão buscando uma coisa que talvez as pessoas definam como sucesso, né? E eu queria saber de você, na sua opinião, com essa experiência toda que você tem, qual a característica mais marcante entre o fracasso e o sucesso? O que determina, qual a diferença entre uma pessoa, difícil falar isso, mas fracassada para uma pessoa bem-sucedida, talvez? Qual a característica que faz mais sentido para você? Pô, eu vou usar um clichêzão, mas para mim é muito verdadeiro, ele faz muito sentido, que é aquela história de que a diferença entre o bem-sucedido e o fracassado é que o bem-sucedido fracassou mais vezes. Ele não parou, né? Ele continuou errando, continuou tentando, continuou se aprimorando e se superando. Então, não parou com o obstáculo. Se a pessoa para com o obstáculo, bom, fracassou. Mas se a pessoa entende que o obstáculo faz parte do caminho, ele continua, segue em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, em algum momento ele vai alcançar. Se tiver essa obstinação, se tiver essa convicção, em algum momento vai alcançar, não tem. Então, a diferença é que o bem-sucedido fracassou mais vezes, não parou. Ele persistiu e o fracassado desiste, seria mais ou menos essa linha? No meu ponto de vista, sim. Pô, legal, você falou uma coisa que eu escutei um tempo atrás também, você falou, é um clichê. A conduta certa das pessoas, vamos dizer assim, é viver conforme os clichês? Poxa, é muito relativo, né? Acho que isso, até pelo conceito de certo, né? Eu cada vez mais percebo que não tem muito certo e errado, tem mais pontos de vista relacionados ao momento que a pessoa está vivendo, né? O que é certo hoje, daqui a pouco pode não ser. Então, enfim, muito relativo, assim, ao meu ver. Mas a gente entende que a natureza, enfim, o conhecimento popular é sábio, né? É baseado em acertos e erros. Então, ao longo da história, foram se criando alguns clichês que, sim, se mostraram muito verdadeiros, né? E a gente não pode desconsiderar. Não podemos ficar presos naquilo como verdade absoluta, mas a gente tem que entender que tem um valor, que aquilo tem uma sabedoria popular por trás desses clichês, né? É interessante. Então, é a média ali, achar a medida certa da interpretação da coisa. Foi demais, Eu escutei uma vez isso e falei, realmente, cara, todo que fala clichê meio que tem aquele fundo de verdade, acho que você explicou muito bem essa questão de, é o entendimento do popular mesmo, né? Eles vão entendendo e transformando aquilo ali. E junto com esse trabalho que você faz aí, eu falei um pouco mais do lado do empreendedorismo eu queria fazer uma conexão agora trazendo para a maior pessoa, a galera que escuta a gente, que é o jogador de pôquer, né? Você já está há 7 anos atuando nesse meio, desenvolvendo os jogadores de pôquer. Eu queria saber, na sua opinião, assim, se eu pelo menos olhando, eu vejo muita conexão entre os perfis de um empreendedor e de um jogador de pôquer. Eu queria saber se você tem uma opinião parecida com a minha, se você acha que isso é verdade, e se for verdade, assim, o que se repete em grandes empreendedores e grandes poker players na sua concepção, Gui? Cara, eu acho que tem tudo a ver, sim. São perfis muito parecidos, ao meu ver. Só o fato de estarem ali, o poker player, ele saiu da profissão convencional e já ousou, né? Já foi para uma outra área. E o empreendedorismo é um pouco isso. Você deixar ali da estrutura convencional, de patrão empregado, enfim, trabalho convencional, segurança do trabalho, e ousou num novo desafio, num novo negócio. E o jogador faz isso, foi contra ali o status quo da sociedade e se permitiu ousar. Então, essa ousadia, eu acho que é uma característica muito semelhante. Acredito que o senso de competitividade também, porque o jogador de pôquer é muito competitivo e para empreender você também tem que ter essa visão mais competitiva, né, de oportunidades, desafios, pontos a melhorar e correções de curso. Isso, e eu vejo que nos que mais se destacam
assim, um anseio por aprender, por crescer, por não ficar estagnados. Assim. Quando eu fico feliz quando algum jogador vem me procurar e eu pergunto aí, então quais são os seus objetivos? O que te motivou a querer fazer esse trabalho de desenvolvimento um pouco mais profundo? Eu quero ser o melhor do mundo, eu quero estar entre os melhores do mundo. Quando eu escuto isso, eu falo, não, essa pessoa, ela está disposta. Então, quando ela tem uma pretensão alta, eu sei que o que eu falar para ela fazer, ela vai fazer. Então, o trabalho vai dar resultado, porque não vai medir esforços. Você fala, você vai ter que levantar às 5 da manhã, fazer tal técnica, tal conceito, você vai ter que mexer na sua alimentação nisso e naquilo. Eu sei que ela vai estar disposta, porque o que ela quer algo grande. E, geralmente, tanto o empreendedor quanto o jogador bem-sucedido tem essas características bem acentuadas. Pô, legal, você falou uma coisa também que é a questão do aprendizado, essa gana de sempre querer aprender. Como isso é para você, Gui? Como é a sua rotina, vamos dizer assim, de estar sempre melhorando? Como você escolhe os materiais que você estuda? O seu autodesenvolvimento, como que funciona isso para você em questão de rotinas? Como você faz para sempre estar melhor? Buscar informação e tudo isso. Sim, tem a parte conceitual e teórica. Eu me sinto privilegiado, pois na minha profissão nós somos uma rede com mais de 600 empreendedores, instrutores empreendedores. E o pessoal, todos ali, é um grupo que busca autoconhecimento, que busca alta performance. Então, a troca é muito rica. Então, a cada 2, 3 meses, temos cursos com colegas, cursos com o próprio sistematizador, com o próprio De Rose, que quase 60 anos de magistério, o velhinho não para de ensinar, não tem férias, não descansa. É um grande exemplo para mim de empreendedorismo. E eu tenho oportunidade de ter esse contato direto com ele e com outros professores e pessoas de fora, obviamente, com vários autores de fora. Então, essa troca enriquece, né? Vai tendo ali uma polarização e a gente vai aprendendo e naturalmente vai crescendo. E o contato com os próprios alunos, que assim, se existe uma pessoa sozinha já é muito forte, já é capaz de realizar muita coisa. Mas agora, se você juntar 2 pessoas com o mesmo objetivo, esse potencial vai ficar muito... Não é só somar, não são 2. É a força dos 2 e mais algo ali. Tem a força do grupo ali gerado. E aí, o efeito desses vários grupos me estimulam sempre a crescer, e troca e recomendação de conteúdo, de livro, troca de experiências, isso é constante. Isso falando da parte mais teórica, de desenvolvimento. E tem, obviamente, a parte técnica, que eu me proponho a fazer diariamente. Como eu falei, para poder ensinar, né, eu tenho que colocar em prática, tenho que experimentar o que eu ensino. Também entra técnicas de concentração, técnicas de meditação, respiratórios, e por aí vai. Bom, uma coisa que eu queria saber de você, que acho que é uma coisa bem importante, né? Quando você está no papel, sei lá, professor, mentor, coach, ou seja, independente da denominação, quando você está passando algum tipo de conhecimento ou ajudando a pessoa a descobrir algum conhecimento, tem uma linha ali entre você saber das coisas e você continuar aprendendo ao mesmo tempo, né? Você até falou que você aprende também com seus alunos. Como é isso, cara? Como não ser o sabe tudo e sim continuar aprendendo mesmo quando você está num papel que talvez seja de passar conhecimento? Você entende mais ou menos o que eu quero falar? Sim. Assim, eu vi um gráfico, agora talvez eu erre nas proporções, assim, eu não sei qual também é o fundamento daquilo, mas para mim fez sentido. Que ele falava que, sei lá, tantos por cento do aprendizado, sei lá, 10% é por leitura, e dava algumas outras referências e colocava lá um percentual gigantesco daqueles que ensinam. E é meio também comum se dizer que quando você aprende dobrado quando você ensina. Isso é verdade. Isso é porque você, não necessariamente por você estar ensinando, quer dizer que você já tenha dominado aquilo. Isso que nós falamos há pouco. Mas é uma forma de você reforçar e vale muito a intenção, né? Tem que estar receptivo. Se você acha que você já sabe tudo, é um problema, que daí você se limita a aprender. Mas se você se coloca numa polaridade de estar receptivo, não, eu estou aqui uma esponja, eu quero aprender, eu quero me renovar. Aí fica mais fácil, aí mesmo ensinando você aprende, você aprende o que fazer, aprende o que não fazer, aprende com o feedback do seu aluno, que às vezes não gostou de algo ou teve um outro ponto de vista. É muito da intenção, né? Como você se coloca, eu já sei tudo, ou não, ter a humildade
de saber que não sabe tudo e nunca vai saber tudo e que está ali disposto a aprender. Então, isso é muito importante, né? Você reconhecer que, enfim, que a gente não sabe nada, na verdade, né? Tem muito pela frente. Foi demais, cara. Mudando um pouco de assunto, mas acho que tem muito a ver. Você falou já bastante de performance. Você, como eu, acho que vive, respira meio que essa palavra, na verdade, esse estilo de vida, né? Viver em performance. E a gente tem uma coisa em comum também, que nós somos pais, e sempre quando eu trago alguém aqui que é pai de família e tudo mais, eu pergunto nessa linha, porque acho que pode ajudar a galera ali, acho que é um pilar muito importante como sociedade, né? A gente começar a ter esse tipo de conversa de como nós vamos criar nossos filhos. Eu queria um pouquinho nessa linha. Assim, no papel de pai, Gui, como você lida com... Para você implementar, vamos dizer assim, esses pensamentos de performance e tudo mais, criar seu filho nesses pilares que você já vive a sua vida, como que é isso para você? É sempre um desafio, né? E você educar alguém, você ser a primeira referência, né? Pai e a mãe, no caso aqui, eu e a Val, a Valéria e minha esposa. É difícil, assim, é um desafio atrás do outro, e principalmente no sentido de você tentar fugir dos padrões, né, que às vezes o que a gente recebeu, assim, eu sou muito feliz da educação que eu tive, enfim, mas a sociedade nos traz muitos padrões que são exigentes, são muito repressores, né, a gente é reprimido o tempo todo, e essa repressão da sociedade, isso pode, isso não pode, certo, errado e tal, muitas vezes a medida certa é difícil de ser acertada, e isso vai limitando o potencial, vai limitando a confiança, vai limitando a segurança. E se você tem a tua confiança, a tua segurança olhada ou podada ou limitada demais, aquilo acaba se refletindo no seu potencial. Uma pessoa insegura, uma pessoa sem convicção, ela vai ser muito mais cautelosa até demais. E aí vai deixar de produzir, vai deixar de ser feliz, vai deixar de aproveitar oportunidades, talvez por esse excesso de repressão. Então, no nosso caso, como nós seguimos em uma tradição que preza pela desrepressão, eu me esforço para tentar melhorar isso, sem tentar. Só que é difícil, né? É meio que nadando contra a maré, contra a correnteza. Mas uma das coisas que eu tento observar e melhorar é não repetir coisas que eu percebi que para mim não serviram, assim. O que eu aprendi, me foi passado, que talvez não tenha sido a melhor forma, o melhor conceito, eu tento ajustar isso. Mas é uma empreitada aí, Eu vejo isso porque viver dessa maneira, vamos dizer assim, é totalmente contra o senso comum de escola, de sociedade, acho que da maioria, né, é taxado às vezes até como maluco, como pessoas que sei lá, tem vários quesitos que a gente pode entrar ali. E aí eu queria saber, assim, eu estou começando a viver isso, por isso que eu tenho esse interesse muito grande. Como gerenciar, assim, implementar aquilo que você acredita que é legal para o seu filho, só que isso talvez que você acredita, a maioria das pessoas é contra e julga, assim. Como você lida com isso? Fala, é do meu jeito, pronto, acabou? Ou como você tenta gerenciar isso? Tenta me dar uma luz aí. Cara, a gente não pode ficar à margem, né? A gente tem que ter o jogo de cintura ali, tem que desenvolver cada vez mais flexibilidade para entender como e, enfim, pelo exemplo sempre, talvez não, sempre, né? A melhor forma de educar é o exemplo, você ser exemplo daquilo, né? O exemplo ele transforma, ele é a única forma mais efetiva de você ensinar. Tanto qualquer tipo de liderança, né? Você tem que ser o exemplo, primeiro de tudo, e ser discreto, né? Se é alguma coisa, algum conceito. A descrição é a chave ali para você ser feliz, né? Para você não, o fato de você querer se impor o tempo todo, impor o seu ponto de vista, não, você tem que ceder, tem que ter jogo de cintura para ceder, para avaliar. É um tema meio complicado, assim, né? É um tema mais difícil. Eu também estou aprendendo, né? Enfim, eu tenho 2 filhos, um de 14 anos, uma de 3 anos agora, e foram momentos de vida diferentes, e, enfim, mas é uma coisa sensacional, é um aprendizado constante também, né? A gente aprende muito com a espontaneidade, com a mente ilimitada, né? Sem os padrões que a sociedade vão colocando, é uma experiência sensacional.
Legal. E continuando nessa linha dos filhos. Sim, não sei se eu ajudei muito nesse sentido, mas, enfim, estou falando um pouco do que eu acho da minha experiência, mas, enfim. Não, acho que acho que é a mesma dificuldade que eu acabo encontrando vendo ali, e é mais ou menos nessa linha, né? De ponderar tudo e numa coisa bem. Acho que é bem legal isso. Agora, continuando na linha do filho, mas olhando para frente, assim, e como você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos, né? Você tem um filho de mais velho, uma filha mais novinha. Como vocês gostariam que eles lembrassem de você lá na frente? Bom, eu gostaria de ser lembrado como quero que quando os filhos pensarem em mim, talvez como um exemplo de determinação, assim, uma pessoa que não parou, que sempre continuou produzindo, sempre continuou agindo, construindo. A gente está aqui para isso, né? Na verdade, né? A vida foi feita para ser reproduzida, então, e nós, como parte dela, a gente está aqui para produzir, para construir, E se eu não fizer isso, talvez eu me sinta frustrado. Então, eu quero ser exemplo disso para que os meus filhos lembrem de mim com essa memória. Não, meu pai fez. Ele foi coerente no que ele falava, de fazer, de realizar. E pensando nisso, assim, como você gostaria que seus filhos completassem essa frase? Meu pai sempre me disse... É uma coisa que eu repito, até tive uma conversa com meu filho esses dias, depois que fiquei sabendo que ia conversar contigo e tal, e ele falou assim, Gui, ele me chama de Gui, né? Eu sou pai dele desde que ele tinha 2 para 3 anos. Então, ele me chama pelo nome, ele disse, Gui, você sempre fala pra gente, sempre me fala para ajudar, para ser útil, para pensar nos outros que estão à volta. Então, acho que nessa linha, assim, como sociedade, a gente tem que pensar mais do que os nossos interesses, né? A gente tem que levar pensar que a vida é coletiva, né? É algo maior do que as necessidades do indivíduo. Então, sempre está pensando aí no que pode ser útil para aqueles que estão à sua volta. Pô, legal. Uma outra coisa que você acabou falando há alguns momentos aí é a questão de liderança. Define para mim o que é liderança para você. O que você entende por liderança, Gui? Acho que é uma capacidade de inspirar as pessoas a produzirem mais, a se doarem mais, a realizarem mais, tanto para si mesmos, para a sua própria autorrealização, quanto para o que quer que seja, de acordo com a vontade de cada um. É a arte, eu acho que de conseguir incitar no outro uma vontade de produção, uma vontade de realização. E para você, a liderança é uma competência ou é um talento nato? É assim, algo que se desenvolve, como tudo na vida. Não é algo que... Até eu estava lendo um livro, Qual é a Tua Obra, do Cortella, que ele falou um pouco disso, assim, que não é... Ele falou exatamente assim, uma coisa que vem pronta é uma máquina, você compra uma máquina de lavar roupa, ela já vem pronta e vai se deteriorando com o tempo. A liderança não, a liderança ela vem deteriorada, vem sem existir, e você vai construindo, você vai desenvolvendo, aprimorando, e, enfim, é algo que se constrói, sem dúvida, assim. E você falou em construção. Tem pessoas que são, tem ali a sorte de virem aí com essa habilidade. Eu admiro muito, sim, mas eu não sou assim. Eu tô trabalhando, um tema que me interessa, que eu quero me aprimorar, que eu quero me desenvolver. Olhando para desenvolver assim, você falou em construção, né? E construção sempre já me remete a pilares. Quais são os pilares de um bom líder? Você que acaba interessando com o assunto e também lidando com líderes ali. Quais são os pilares, na sua opinião, de um bom líder? Acho que ética, né? Você vivendo em sociedade tem que ter ética, tem que ter essa visão aí do que é bom para todo mundo, enfim, que habilite a interação entre as pessoas, essas normas, essas condutas. Tem que ser um exemplo e tem que ter autossuficiência na sua própria motivação. Assim, muitas pessoas não precisam ser motivadas. Todos nós, em algum momento, precisamos. Mas a ideia é que cada vez você precise menos que outras pessoas te estimulem. Um bom líder, ele encontra lá dentro formas de se estimular. Ele não tem
dependências, ele não precisa cada vez menos de apoios, de muletas para se motivar. Não precisa alguém estar ali empurrando, dando um chute na bunda para ir para frente. Não, o líder consegue encontrar motivação e inspirar a motivação dos outros. Eu acho que essa é uma qualidade. Ser exemplo, ter essa visão mais ética e se automotivar. É isso que eu ia falar, automotivação. Como se automotivar ali? Como buscar isso? É baseado em quê? Eu acho que tem que ter objetivos maiores do que você. Tem que ter objetivos grandes, coisas que você olha assim, nossa, para eu realizar isso, eu preciso fazer alguma coisa, preciso tirar a bunda da cadeira e, dependendo do caso, né, dependendo da profissão, dependendo do que for, levantar e fazer. Ou se a pessoa trabalha sentado no computador, preciso sentar e fazer. Tem que ter algo que seja maior, algo que tenha relação com seus valores, com o seu propósito de vida. Isso tem que estar claro. Acho que a clareza dos objetivos é algo fundamental. Você saber, enquanto você não sabe, é complicado, porque nada tá bom, nada serve, qualquer caminho tá bom, você vai em qualquer direção. Mas agora, quando você tem bem claro, aí você tem o norte, aí a coisa acaba, você encontra essa motivação, né? Você encontra... A ideia seria pegar esse propósito, essa clareza de onde você está indo e reforçar isso, talvez, diariamente, para você se automotivar, mais ou menos isso. Sim. É um senso, como que um senso de missão, né? Você incitar ali um senso, acender. Todo mundo, em algum momento, tem isso. Um senso de missão, assim. Não, eu tenho que realizar isso, eu tenho que conquistar isso. Pô, pegando nisso, já nesse gancho, eu quero saber de você, Gui, o que te inspira, o que te faz te levantar todos os dias, ou seja, o que te automotiva? Por que você faz o que faz? Qual a sua missão, vamos dizer assim, seu propósito de vida, meu parceiro? Então, baseado, eu passei minha vida inteira na natureza, no meio do mato, em montanhas e tal, e aí daí que veio aquela minha reflexão de que, olhando assim, tudo no ecossistema contribui para o que está à sua volta, né? Nada é com o objetivo da sua própria, só a sua subsistência. A planta contribui para o inseto, que o inseto contribui para as outras plantas, daí alimenta uma cadeia maior e maior e maior e maior. Então, tudo cumpre ali um papel importante. Baseado nisso, eu já tive uma reflexão, desde muito jovem, assim, tudo serve para alguma coisa, então eu quero servir para alguma coisa também, quero ser útil. Aí, eu, assistindo aquele filme lá, o Último dos Samurais, acho que Últimos dos Samurais, não sei se é isso aí. Brad Pitt, acho que era, né? Não era com o Brad Pitt, era... Não, com Tom Cruise. Não era o Tom Cruise também? Não, é o Tom Cruise, tá certo. Tem que, num dado momento, numa conversa, eu sempre gostei de artes marciais, da cultura de samurais e tal, daí ele perguntou, o que é samurai? Ele questionou lá o Matsumoto, acho que era o samurai-chefe lá da onde eles estavam, e o samurai falou, o samurai é aquele que serve, é servir. Daí eu já tinha aquele conceito, eu sempre admirei essa nobreza, essa coisa, você está fazendo algo muitas vezes desapegado até dos seus próprios interesses, mas em prol de algo, de outra coisa, em prol da sociedade, em prol de um objetivo maior. Então eu peguei, na natureza tudo serve para algo. Daí quando ele falou aquilo, eu falei, yes, está de acordo com aquilo que eu admiro. E aí uma vez eu vi uma entrevista também do próprio De Rose, uma entrevista para o Estadão, se eu colocar até no Google aí, vocês vão achar essa entrevista. E aí questionaram o De Rose algo parecido com isso, ele falou um dos lemas da vida dele, que era, ele falou em Esperanto lá, em Esperanto eu não sei reproduzir, mas que era aprender profundamente e servir, e ensinar. Daí fechou, eu falei, não, é isso aí, é com isso que eu me identifico, eu também penso isso. Então, assim, eu acordo, meu trabalho, eu tenho a oportunidade de fazer isso, de incitar nas outras pessoas ferramentas que elas possam crescer, possam se desenvolver, e eu me realizo muito fazendo isso. Então, dentro da minha área, como empreendedor, tanto o ensino, tem a parte administrativa, tem a parte de aulas, tem a parte de organização de eventos, de desenvolvimento de produtos, tem um monte de áreas, mas todas, no final das contas, convergem ali para esse propósito, que é de estar, de alguma forma, impactando, de alguma forma,
eu sinto que eu sou útil de alguma forma para os meus alunos, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus amigos. Enquanto eu identificar isso, eu vou acordar, independente da hora, para produzir. Isso é bem isso mesmo. Eu lembro agora contando um caso, quando meus alunos falam, Gui, você pode me dar aula amanhã às 5 da manhã? Claro, vamos embora, não tem essa. Acontecia muito quando o Yuri Martins estava lá na Austrália, ele fazia aula tarde lá, eram 5:30 da tarde lá, aqui eram 5:30 da manhã. E eu acordava de manhã, ligava o computador, estava escuro aqui, lá estava sol. Daí terminava a aula, lá estava escuro e aqui já tinha amanhecido o dia. Então era um momento, exatamente no momento ali da virada. Estou falando isso porque não só isso também, às vezes à noite, meia-noite, aluno que precisa fazer aula, vamos lá. Não tem tempo ruim. Isso é algo que eu me orgulho até, é um orgulho sadio que eu tenho de não medir esforços quando preciso ajudar meus alunos. Cara, que demais isso. Isso tem a ver com missão, propósito, né? Você vive por algo maior, acho que é isso, né, que você estava falando tudo. Então isso tem tudo a ver com os valores que você estava falando. Demais, demais. Uma coisa que você falou que você é muito ligado com a natureza, você comentou sobre a escalada. É um hobby para você escalada, né? Eu acredito hoje em dia, porque sua profissão é essa ali. Mas eu queria saber quais as principais competências que você adquiriu nesse seu hobby. O que a escalada te ajuda no seu dia a dia, na sua profissão? Na escalada, você é obrigado o tempo todo a se superar, né? Você tenta uma vez, tenta outra, tenta outra, tenta outra. Dali um mês tentando, você vai lá ou até mais. Tem vias que são meses repetindo ela e memorizando e treinando. Então, essa persistência é uma característica que ficou muito reforçada na minha personalidade. Eu não desisto fácil, eu persisto bastante. E a capacidade de adaptação, percepção também da nossa, ao mesmo tempo que nós somos gigantescos, né? Nós abrangemos um universo dentro de nós. Se você olhar um pouquinho por uma outra perspectiva, a gente se percebe muito pequeno. Então, ao mesmo tempo que somos infinitos, nós somos insignificantes, é meio paradoxal. Então, a escalada, por esse contato com a natureza, esse tempo todo ali se deparando com coisas grandiosas, dá essa noção de humildade, uma característica importante. Então, determinação, capacidade de adaptação e senso de perspectiva, vamos dizer assim, se perceber em dimensão. Cara, pensando nessas competências, é um bom hobby para um jogador de poker, você não acha? Nossa, sem dúvida. Aqui, pelo menos de Curitiba, alguns se interessaram. Eu lembro que há alguns anos atrás o pessoal... E tem a competitividade também, tem isso, assim, que você tá lá, você não consegue fazer, do teu colega vai lá e faz. Você, não, agora tem que fazer também. E fica nessa competição saudável, né, claro. É um bom hobby, sim, é um bom hobby. E é um trabalho bem completo, né? Que demais. Olhando para o último ano, Gui, assim, quais as principais mudanças que teve em você olhando para os últimos 12 meses? Nossa, principal mudança Bom, a expectativa, né? Cada vez trabalho com isso, mas, como eu falei, são competências que nós vamos aprimorando com o tempo. Então, às vezes, você ponderar ali as expectativas e estar um pouco desapegado delas, porque a natureza, a gente não sabe os cursos, a natureza, ela segue o seu curso, mas muitas vezes ela não converge com o timing exato da nossa vontade. Então, ter ali estar aberto, estar receptivo e flexível para se adaptar. Então, essa foi uma grande coisa, assim, algo que eu sempre treinei, mas a natureza às vezes exige que a gente se adapte mais, que tem que estar mais agilizado ali, mais pronto para girar o timão para o outro lado, voltar e frear, enfim. Então, a grande mudança foi essa, estar mais atento e receptivo a essa habilidade de mudar, de ajustar os planos. Falo isso porque eu tive uma empreitada no ano passado no Canadá, eu com minha família fomos para lá, o objetivo era abrirmos uma escola do nosso método lá, e aí por algumas eventualidades tivemos que
desistir, acabou não dando certo os planos, a gente teve que mudar o curso, voltar para Curitiba, e assim, por mais que não tenha sido a nossa vontade inicial, depois as coisas acabaram dando tudo certo para cá. Um colega que estava indo para o Canadá acabou vendendo a escola dele, que é essa que nós acabamos comprando e assumindo a escola. Então, o objetivo era deu errado, volta para cá e tal, e enfim, volta com família, com cachorro, filho, gato, com tudo, e tá tudo bem, tá tudo certo, temos que nos adaptar. Poxa, e pensando em pessoas nesses últimos 12 meses, quais são as pessoas que mais mudaram não, ou acrescentaram na sua vida? Se você pudesse falar algumas pessoas ou alguma pessoa em especial? Sem dúvida, a minha companheira de vida aqui, a minha de empreendimento, minha sócia, mãe dos meus filhos, que é a Val Vidal, que ela é também mentora do The Rose Method, faz um trabalho genial aí com muitos jogadores também, faz um trabalho com FU, com alguns times e outros jogadores também. Ela sempre me instiga a crescer, assim, eu sou mais, como é que eu posso dizer, mais cabeça na lua, assim, mais idealista, e ela é mais pés no chão, então ela me faz aí pensar no que realmente é importante e coloca no trilho. Sem ela, talvez... ela é sensacional na minha vida, então ela, com certeza. O meu próprio mentor, né, o De Rose, o tempo todo ele me instigando também a crescer, a melhorar. E, sem dúvida, os meus alunos, que é aquela coisa, eu convivo muito com eles, os jogadores, e todos eles têm essa... Eu gosto muito, me identifico muito com a mentalidade, com a forma essa vontade de crescer, então eles me influenciam muito, assim, sem dúvida. Então, não daria para dizer o que são todos, né? Porque todo dia ali eu travo contato com vários, então, minha companheira Val, o De Rose e os meus alunos. Show. E, alguém, existe alguma coisa que você acredita sim, cara, mas você não pode provar? Bom, assim, eu acabo usando um pouco o verbo crer, porque quando você usa o acreditar, pressupõe uma falta de certeza, né? Eu acredito, né? Você não tem convicção, você não tem certeza. Então, eu prefiro... tem algumas coisas que eu sei, que eu vivencio, tipo, processos intuitivos. Tem coisas que você sabe que tem que fazer, você sabe como fazer, mas como você sabe como explicar isso? Não sei. Eu sei que às vezes você tem ali um insight, você sabe que o caminho é aquele, que você tem que fazer aquilo, mas como explicar é difícil, não é um processo tão racional, às vezes passa por outro caminho da criatividade ou até outro caminho mais inconsciente ali, que a gente não domina tanto, mas que, enfim, não é uma questão de acreditar. Eu vivo, experiencio isso. Então, para mim, o processo funciona, esse processo mais intuitivo. Seria a intuição. A intuição, ela existe, mas não tem como explicar. Seria isso, mais ou menos? Até tem como explicar. Tem até um pensamento acho que é do Einstein, que ele fala, penso 99 vezes, nada descubro. Paro de pensar e mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade me é revelada. É mais ou menos assim, os cientistas são muito assim, né? Os caras sabem que dá para fazer aquilo. Antes de fazer, eles passam para as experiências para tentar provar. Mas eles já sabem que é possível. E isso é um processo, você enxergar possibilidades onde antes não existiam, né? Você enxergar caminhos que ninguém enxergou. A intuição, ela te direciona muito para frente, para o futuro, assim. Você antever tendências, você antever movimentos que a maioria das pessoas, por algum motivo, não está enxergando naquele momento, enfim. Então, é uma habilidade muito legal que está ali presente, que a gente pode explorar muito, que a gente pode desenvolver. E eu acho que entra ali na linha dessa resposta aí. Foi show. O que você está lendo atualmente, Gui? O que você está consumindo hoje, exatamente? Atualmente, eu estou lendo uma história que é a Incrível Viagem de Shackleton. Acho que um livro bem antigo, foi recomendação até de um aluno aqui, que é um grande livro de liderança. É a história de um desbravador no século 1914. Foi uma expedição à Antártida com o objetivo de cruzar o continente. Eles iam desembarcar, cruzar o continente a pé e embarcar do outro lado. Só que a viagem não deu muito certo, eles naufragaram
e no naufrágio eram várias pessoas, tal, e o Shackleton, esse comandante, está mostrando aí esse livro foi referência de, acho que, várias escolas de administração, de um case de liderança. Então, foi bem motivado por isso aí que eu comecei essa leitura e estou curtindo muito. Como é uma história, não é um livro técnico, é uma leitura muito gostosa, muito fácil, então está sendo... Estou no meio ainda do livro, mas já estou curtindo muito. Então, é um livro inspirado na liderança do Shackleton. Ah, legal. E qual a principal lição que você tirou desse livro até nesse momento? Você está na metade ainda, mas o que você tira de principal lição até agora? O senso de responsabilidade que o líder tem que ter com os seus liderados. Assim, assumir um papel de responsabilidade. Assim. Quando você assume um papel de liderança, você imediatamente se torna responsável por aqueles que você lidera. O papel do líder não é ser servido, né? E sim servir, ser útil, estar ali para os seus liderados. E nesse livro está mostrando muito isso. Assim, o tempo todo eles estão passando por uma situação muito difícil lá e o tempo todo o único pensamento do Shackleton é, putz, como que eu vou salvar os meus comandados aqui? Como que eu vou superar isso? E eles passam quase 2 anos à deriva numa bancada de gelo. Assim, é muito legal a história, e é real, e é legal que ela tem referência no diário de dezenas das pessoas que estavam ali. Então, tem vários pontos de vista da mesma história, com bastante fundo de verdade, assim. Foi interessante. Depois eu vou deixar aqui na descrição para quem interessar. Eu já me interessei, né, falando de liderança, acho que é um assunto bem interessante, saber de história, mas vai estar aqui na descrição. Ô Gui, tem um momento que você falou sobre ferramentas, você passa ferramentas para as pessoas, para os seus alunos e tudo mais. Quais as principais ferramentas você utiliza no seu dia a dia assim? O que não pode faltar para você num dia em questão de ferramentas, cara? Qualquer tipo de disciplina, né? A gente tem que ter disciplina, que quando nós somos disciplinados, a gente ganha uma liberdade maior, ganha um exercício. A disciplina, ela faz com que treinemos a nossa maior força, que é a força, assim, a criança só falou a primeira palavra porque ela sentiu vontade. Ela só deu o primeiro passo porque sentiu vontade. E a partir de então, todas as nossas escolhas, sejam elas conscientes ou não, partiram de uma vontade. Vontade de fazer ou de não fazer, enfim. Ou seja, o nosso maior meio de locomoção na vida é a força da vontade. E aí, se você tem uma disciplina, isso faz com que você treine essa força da vontade. Tal como a gente treina um músculo para ele ficar forte, a vontade ela pode ser treinada. E quanto mais você a treina, mais ela fica robusta, mais ela tem potencial de realização. Então, você criar uma disciplina, seja ela qual for, de práticas, de estudo, de treinamentos de diversos tipos, enfim, isso seria algo bem importante. E no momento em que, assim, nós nunca tivemos tantas informações na vida em tão pouco tempo, nós somos bombardeados de muitas informações, o nosso cérebro está 1 milhão de vezes mais estimulado do que era há séculos atrás. Precisamos de momentos de pausa, assim, precisamos exercer ali o nosso poder sobre a nossa mente a ponto de dar uma silenciada. E isso gera uma série de consequências benéficas aí para a nossa performance, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos pessoais, enfim, ter ali momentos de mais concentração, de mais estabilidade mental, meditação, enfim, tem que ter uma pausa, senão não se sustenta. E sobre essa pausa, assim, de quanto em quanto tempo, assim, diário, semanal, tipo final de semana, férias, como você indica isso? Tudo é válido, né? Vai de acordo com a realidade de cada um, mas assim, um cenário ideal seria diariamente, assim, bons minutos por dia ali, você se dedicar a isso. Assim, quanto mais é algo que só tem efeitos benéficos. E se você quer ser um exímio nessa área, se você quer ser uma pessoa com boas habilidades nessa área, você vai ter que se dedicar proporcionalmente. Tal como um jogador, eu quero ser bom, quero ser muito bom, então você vai ter que treinar e estudar várias horas por dia. Eu quero ser bom músico, então você vai ter que treinar e estudar várias horas por dia. Qualquer coisa que você queira ser bom, você vai ter que se dedicar bastante. E no exercício, para
para você ter bons resultados você vai ter fazendo o mínimo já, mas se você quer ter excelentes resultados, aí tem que se dedicar um pouco mais, tem que ter uma rotina de disciplina e autossuperação, né? Não tem nada de graça, tudo que a gente tem que ir, tudo é troca, né? É o seu tempo, a sua dedicação, então, acho que é isso. Você comentou da disciplina e eu queria saber, você já lida com jogadores há 7 anos, e para um jogador de pôquer, assim, dá uma ferramenta assim que ele deveria colocar disciplina e falar, cara, isso aqui é algo que você tem que trabalhar, é primordial para você ter grandes resultados. Qual seria aí? Qual que você acredita seria a ferramenta, ou a prática, ou o hábito, talvez, que o jogador de pôquer tem que colocar na rotina dele, que vai fazer muita diferença para ele performar bem? Eu vejo o desenvolvimento multilateral. Assim, você não ser polarizado só para uma área. Para alta performance, eu gosto de trabalhar sempre. Tem mais pilares, mas assim, de uma forma mais superficial, 3 pilares. Você tem que ter um trabalho físico, porque é no físico que você traz aonde que está o teu conhecimento, aonde que está a sua memória genética? Está no seu físico. Então, não existe mudança profunda se não houver junto um trabalho corporal, um trabalho físico intenso. Tem que ter, porque é ali que as informações estão contidas. Então, tem que ter um trabalho corporal físico, tem que ter um trabalho emocional, de gerenciamento emocional, e tem que ter um trabalho mental. Tem que cuidar, é como se fosse ali equilibrar pratos, né? Você tem que estar o tempo todo equilibrando esses três pratos ali. Tá cuidando do físico? Tá, beleza. Tá cuidando do seu emocional? Tô cuidando do meu emocional. Tá cuidando do seu mental? Se esses 3 estiverem bem trabalhados, a performance acontece naturalmente. Não precisa nem ter ali um anseio por ela. Ela é algo que acontece. E até o ideal, na verdade, porque quando que a gente pensa no nosso fígado? Quando ele não está indo muito bem, né? Quando ele está... Agora, é a mesma coisa com performance. Quando você fica ali, performance, quando a gente quer desenvolver mais, quando quer melhorar. E se a gente está naturalmente desenvolvendo esses 3 pilares, você acaba naturalmente aflorando o seu máximo potencial. É uma consequência. Foi demais. Agora, a perguntinha que é padrão aqui no Backgroundcast, que quem você gostaria de escutar aqui, cara? Quem você acha que seria legal tá fazendo essas perguntas semelhantes a que eu estou fazendo para você aqui e ver a visão dele? Bom, muitos dos meus alunos falaram aí, até tem muitas entrevistas. Eu gostaria de ver o João Vieira, o NASA 114, o nosso Portuga, que é sensacional, é um cara que eu admiro muito, que eu trabalho já há 2 anos. Acho que ele seria uma pessoa legal aí de participar. Ele, e tem também, enfim, uma segunda pessoa que é o André Busato, que também atualmente ele é meu amigo pessoal, a gente já trabalhei com ele alguns anos atrás, atualmente não estamos trabalhando, mas ele é um grande amigo meu e eu acho que seria um cara legal. Ele tem aí um grande jogador, tem excelentes resultados, tanto online quanto live, e acho que um cara que iria agregar bastante também. Show de bola. Tá, você pediu um já tá na listinha aqui. Não, o NASA já tá na listinha, foi legal que você mandou outro, que o NASA acho que foi o Gustavo que indicou. O Gustavo falou também. Negociação. E o André, bacana. E que pergunta você faria para eles, Gui? Tá, uma pergunta, deixa eu ver aqui então. O que inevitavelmente eles pretendem estar fazendo como um hábito, como uma rotina, que inevitavelmente eles pretendem estar fazendo como um hábito na vida deles daqui a 30 ou 40 anos, bem lá na frente, assim, algo que eles se vêm fazendo já mais velhinhos, que tem que estar fazendo, enfim, sei lá, algo nesse sentido. Legal, Gui. E 3 livros, meu parceiro, 3 livros aí que podem ajudar muito o pessoal, indica pra galera. Tá. Vou falar o que eu li recentemente, que é Qual é a Tua Obra, do Cortella, Mário Sérgio Cortella, o Incrível Viagem de Shackleton, que eu estou curtindo, que é esse que a gente conversou agora, e eu acho que até o Mantovani mencionou, que tem a ver com empreendedorismo, que é o Eu S.A., do Gene Simons, lá do guitarrista do Kiss, que é um livro sensacional de empreendedorismo. Eu tirei o chapéu para o livro, gostei muito. Não só de empreendedorismo, mas de
de performance na vida mesmo, assim, a levada que ele tem, que ele me surpreendeu, assim. Tinha uma imagem, né, mas a gente tem uma imagem, o cara do Kiss lá... Loucura, né? Você vai ver que não tem nada a ver, nada daquilo. O cara não bebe, não fuma, ele montou a empresa já com uma visão empreendedora de negócio, não de banda só. Ele criou um negócio quando ele criou a empresa. E são hoje referências, são uma marca mundialmente aí conhecidas. E sensacional, eu recomendo muito. Foi demais. E para finalizar, meu parceiro, me diz assim, por que valeu a pena estar aqui hoje? O que você tira de aprendizado dessa entrevista aqui para você? O que você leva de bacana aí para sua vida? Valeu a pena, te conhecer, e eu acompanho teu trabalho, já te admiro, então já foi algo super legal, então foi um prazer, por isso já teria por si só valido a pena. Enfim, a ideia inicial tinha sintonia com aquilo que eu falei, de talvez, de alguma forma, tentar contribuir, tentar ser útil aí para os que estão ouvindo, e espero que tenhamos atingido o objetivo, e acho que é isso, é tentar, de alguma forma, divulgar aí algo que contribua para o aprimoramento, para a felicidade, para o bem-estar, para a realização dos que estão ouvindo. Bom, é o que eu falo, um já se beneficiou, assim, com certeza eu vou sentar depois até para editar e eu acabo estudando esse material, porque, cara, eu aprendo demais, então só tenho que te agradecer, Gui, obrigado mesmo, cara, você é um cara que, assim, já tinha ouvido falar muito bem de você, a gente não se conhecia, mas fica tudo evidenciado aqui nas suas respostas, me identifico muito, gratidão, cara, acho que é a única palavra que eu posso expressar aqui é gratidão pelo seu tempo, por todo esse conhecimento que você gera e pelo bem que você acabou fazendo aí para as pessoas. Obrigado, meu parceiro. Eu que agradeço, valeu, foi um super prazer e pode contar aí comigo, tamo junto, o que precisar. Valeu, galera, esse foi o Backgroundcast, não se esqueça de se inscrever aqui, deixar seu comentário, deixar seu like, sua sugestão sempre para melhoria. Até a próxima.